Bem-vindos ao canal do Bradesco BBI. Na série Leadership Talks, hoje a gente tem a presença de um convidado ilustre, Paulo Moraes, um dos fundadores da Espaço Laser. Paulo, obrigado por aceitar o convite, pela presença. Obrigado, Dota. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, dividindo um pouco da nossa história, do que a gente fez com a Espaço Laser. Legal. Paulo, para iniciar nosso bate-papo, conta um pouco para a gente da sua história, que eu sei, ela é muito bacana e inspiradora. E seria também muito bacana se abordar um pouquinho da origem da Espaço Laser, porque afinal de contas são 3 sócios aí com um perfil muito diferente, né? Sem dúvida. Na verdade, eu vou tentar resumir a história do Paulo Moraes, que vem absolutamente da periferia de São Paulo. Nasci no Hospital Municipal da Lapa. Na verdade, meus pais nesse momento viviam em Pirituba, numa casa com meu pai naquela época me dizia, quando chovia, ele tinha coleção de baldes, porque chovia mais dentro do que fora da casa. Eu não me recordo, porque era um bebê ainda, mas essa era a realidade nossa. E que ao longo da trajetória, com muita luta, meu pai vai construindo uma história inclusive de empreendedorismo. Ele começa como empregado de um banco. Então, nessa história de construção de vida deles, a uma determinada altura, meu pai, já com o escritório, ele tem um problema e praticamente perde tudo que tinha. Ele efetivamente quebrou. Nessa altura, o Paulo Moraes tinha 16 anos de idade. E a conversa em casa era como é que a gente compra a comida do mês que vem. Meu pai tentava tranquilizar minha mãe, mas não se preocupe, eu vou procurar emprego, vou voltar a ser empregado novamente, para a gente retomar a vida e fazer o que a gente tem que fazer. Então, Paulo Moraes, quando começa a ganhar consciência da vida, ele é nessa idade que a gente começa a pensar mais o que fazer da vida, o momento da minha casa era exatamente esse. Nesse desafio, o Paulo Moraes falou, como é que eu contribuo com a família num momento tão desafiador como esse? E comigo, muito claro o seguinte, eu não queria deixar de estudar, porque sabia que a única forma de transformação da minha vida se daria pelo estudo, já que eu não tinha capital para fazer grandes investimentos. E como ajudar a família a manter o estudo. Aí eu descobri que existiam 2 hipóteses. Ou a Escola de Cadetes Aeronáutica de Pirassununga, onde existia um estudo 100% subsidiado pela aeronáutica, então eu ficaria 100% por conta da aeronáutica, estudando, comendo, vivendo ali, ou um curso técnico em agropecuária na Unesp Jaboticabal, que também era na mesma condição. Eram 2 áreas que me encantavam. A primeira hipótese que eu foi em Pirassununga para conhecer, fiquei maravilhado com aquilo, mas eu fui tungado logo na largada, porque a condição preliminar para fazer parte do concurso que haveria para poder concorrer a uma vaga era 100% de visão. E o Paulo Moraes era e é míope, então essa hipótese estava eliminada. A segunda era o vestibular para a Unesp Jaboticabal, que eu fiz, passei, e ingressei no Colégio Técnico em Agropecuária. Então, a primeira formação minha como técnico em agropecuária, mas ali dentro desse ambiente, que foi incrível para a minha vida, coincide mais ou menos com a história do Brasil, do processo de redemocratização do país. E nessa altura se discutia a reimplantação dos grêmios estudantis nas escolas, para que houvesse novamente o envolvimento do jovem na discussão da política. Então, eu era um jovem que fui estimulado a isso e achei aquilo maravilhoso. O último ano do Colégio Técnico Agropecuária, aos finais de semana, depois toda semana no colégio 100% integral, estudando o dia inteiro, era aulas de manhã, aula prática à tarde. Finais de semana era visitando escolas no interior de São Paulo, estimulando os alunos a reimplantar os grêmios estudantis. Então eu descobri que, além de gostar muito do campo, eu gostava pra caramba de gente. E com essa nova visão ao final do curso, e coincidindo um pouco também com a história da família, porque meu pai nesse tempo tinha arrumado um emprego numa usina de açúcar e álcool em Ribeirão Preto. Ele também trouxe a família para viver no interior, porque ele entendeu que o custo de vida talvez fosse menor, e como empregado talvez para manter o padrão mínimo de vida, de qualidade de vida. Ao terminar o curso, eu falei, bom, eu vou fazer o que agora, né? E pensei, bom, eu gosto pra caramba como disse, do campo, mas gostei desse negócio de relação humana, de gente, e me acendeu uma luz de talvez fazer a faculdade de Direito. Coincidentemente, nesse período, meu pai falou, vamos voltar então para São Paulo e eu queria contar com você como ajuda. Eu estou pensando em retomar aquele escritório de contabilidade que eu tinha do passado, eu acho que dá para retomar isso. E eu falei, bom, conta comigo, puder fazer, não sei fazer nada de contabilidade, você me ensinar, eu vou te ajudar, não tem problema nenhum.
E assim eu começo uma nova jornada, porque entrei efetivamente na Universidade de São Paulo, no Lago São Francisco. A minha jornada durante o dia era com meu pai num pequeno escritório, que ele conseguiu uma sala emprestada de um amigo. Essa sala não passava de 15 metros quadrados, não mais que isso. Já havia uma mesa onde nós dois dividíamos. Nós compramos no Brás uma máquina Facite de lançamento contábil, que ficava no outro cantinho da sala, onde eu passava o dia inteiro fazendo os lançamentos, que ele tinha me ensinado. Então a minha jornada era do dia inteiro com ele no escritório de contabilidade, e à noite pegava o ônibus, ia para o centro de São Paulo, ali na Praça da Bandeira, subia para o Lago São Francisco e estudava à noite até às 11h30 da noite. E quando você ia na faculdade às 11h30 da noite, poucos alunos restavam na sala de aula. Com certeza, eu sempre estava lá. Eu ia até a última aula, não tinha hipótese de eu sair antes. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse início, pelo menos a percepção, você escolher um curso e um primeiro emprego muito mais focado em ajudar a família do que talvez o que você achava que era a sua vocação. Totalmente. Ali o desafio no momento era ter que contribuir com meu pai, ajudar ele a fazer essa retomada de vida. Mas a parte bacana dessa história, 5 anos de faculdade de Direito, junto com 5 anos de faculdade de Contabilidade com meu pai trabalhando de dia dentro do escritório. E aquele pequeno escritório onde eu falei para você que tinha iniciado numa sala de 15 metros quadrados, ao final da faculdade já era um escritório com 40 colaboradores, com áreas bem definidas, o fiscal, o trabalhista, contábil, tinha uma área de societário. Então a gente tinha estruturado efetivamente um pequeno escritório, mais bem organizadinho, e a gente tinha mudado de patamar e voltado a ter uma condição melhor de vida. E foi sua primeira experiência como um empreendedor, né? Porque eu imagino o quanto junto ali com ele você ajudou a estruturar tudo isso. E a parte bacana dessa história, doutor, é que dentro do escritório de contabilidade, que atendia pequenas empresas, eu tive contato com o universo empresarial, né? Então eu via a história de pequenos empreendedores começando a jornada, transformando, criando, crescendo, e aquilo para mim era algo fascinante. Eu achava aquilo maravilhoso. Eu só não tinha ainda condição e capital para fazer, mas na minha cabeça estava claro, o dia que eu tiver um pouco de capital, eu vou pensar em empreender também e fazer algo semelhante como isso. Bom, terminada a faculdade, eu me lembro muito bem dessa conversa com meu pai. Ele falou, bom, você terminou a faculdade, o que você está pensando? Continua no escritório de contabilidade? Eu falei, pai, eu te amo demais, mas eu odeio essa contabilidade, cara. Eu queria fazer outra coisa, porque esse negócio de contabilidade para mim não está no meu DNA. E o escritório naquela altura já tinha condição de a gente fazer isso. E aí é lógico a pergunta natural, tá bom, mas você vai fazer o quê? Eu falei assim, bom, aqui o meu plano é um só. Eu me formei em Direito, só tem um caminho. Eu vou buscar na base de clientes que a gente tem da contabilidade alguns clientes que possam ter interesse da área jurídica, ver o que eu consigo garimpar e fazer. Falei, bom, ok, siga nessa jornada. E foi esse caminho que eu adotei. E, lógico, muito mais contando com a relação de amizade que a gente tinha com os clientes. Poucos casos eu fui conquistando, mas a verdade é, doutor, que com 26 anos eu conquistei um caso que mudou a minha história de vida. Com 26 anos o Paulo Moraes tinha ficado rico, com uma causa de um amigo que tinha me confiado, uma causa irrelevante. Tenho certeza que ele fez isso muito mais pela relação de amizade, porque deixar na mão de um jovem advogado uma causa tão relevante, mas eu tinha me tornado rico. E aí eu falei, bom, agora eu vou começar a jogar o jogo que eu adoro, que sempre sonhei. Nessa altura já com família, inclusive. Comprei a minha primeira casa, troquei meu carro, que até ali eu tinha uma condução que de vez em quando me deixava na rua, e comecei no mundo do empreendedorismo. Então, montei uma empresa de coleta de lixos, restaurantes, revista, alguns negócios foram bem, outros não. Outros existem até hoje, apesar de não ser mais sócio, que me dá muito orgulho, sabe? Tem umas 4 ou 5 empresas do quais eu participei da fundação, já não sou mais sócio, eu vendi minha participação, mas essas empresas existem, continuam produzindo, entregando riqueza, emprego, gerando impostos para o país. Você foi sócio do Bela Sintra, né? Restaurante. Exatamente. Esse é da parte de restaurante do Bela Sintra, na altura também do Trindade, tem uma história incrível aí no mundo da gastronomia, com Carlos Bittencourt, com os grupos que a gente fundou e fez essa caminhada no mundo dos restaurantes. Tem sim essa história. Bom, mas vamos então agora encontrar em toda essa trajetória, ano 2004, e eu costumo dizer que esse final de tarde foi o encontro dos 3 malucos, porque algo improvável aconteceu. Naquela altura, um advogado, um ex-militar, o Tito, angolano, e um médico se encontram para uma conversa de final de tarde para ver a possibilidade de pensarmos juntos a depilação a laser como uma alternativa
e tendência de futuro, e hoje parece simples. Mas eu imagino que quem chegou com essa história foi o médico, né? Foi, porque... então, na verdade, o Igor tinha uma clínica dermatológica, ele tinha uma série de procedimentos do qual, entre eles ele tinha lá a depilação. E a gente falou um pouco da hipótese. Eu já tinha tido alguns negócios com o Tito antes, nós somos amigos de longa data, com máquinas, e quando falou máquina, possibilidade de replicar, aquilo me chamou, acendeu uma luz. Eu falei, pô, esse negócio talvez possa fazer sentido. A gente tem condição de otimizar tempo de máquina com gente, é algo que para mim fazia muito sentido. E ali, depois de uma conversa absolutamente informal, surge a ideia de a gente fundar a Espaço Laser. Começamos a nossa jornada, e essa é uma parte bacana da história, porque a gente modela o primeiro modelo de loja num shopping aqui em São Paulo, que seria o modelo replicável para o futuro. No nosso acordo com o Igor, ficou claro, Igor, olha, só que isso vai gerar conflito se você mantiver a sua clínica. A partir de agora não tem mais essa hipótese. Então, a gente tem que transformar isso também em espaço laser. Chegamos nesse entendimento. Então, a clínica que antes era uma clínica médica se tornou espaço laser. A gente deu um visual como se fosse da empresa recém-fundada e iniciamos nossa jornada. Mas uma jornada que tinha 2 unidades de funcionamento e apenas uma máquina, porque a gente não tinha todo o capital para o investimento da máquina, que é um investimento relevante. Para você entender, hoje $120 mil. O Igor, ele já tinha uma máquina que ele usava? Já tinha uma máquina, isso. Então, coincidentemente é a mesma máquina ou não? Era exatamente essa máquina. Bom, e aí começamos nossa jornada, que tinha 2 unidades e uma máquina. Como é que você atendia as pessoas com 2 unidades e uma máquina? Essa máquina trabalhava segunda, quartas e sextas na unidade de Moema, terças, quintas e sábados na unidade do shopping que a gente tinha instalado. Bom, foi legal, né? Só que essa máquina pesa 120 quilos e todo dia era transportada ao final do dia, a partir das 10 horas, quando você pode entrar no shopping para fazer entrega, para fazer esse ciclo. Então, carregamos durante 2 anos essa máquina, idas e vindas de Moema para o Morumbi, onde estava o shopping, carregando 120 quilos e entregando, e não podia falhar. E não podia falhar, inclusive, porque no shopping que a gente estava instalado, quem cuidava do dia a dia no atendimento lá era a minha esposa. E ela era, não fica tranquilo que a máquina chega, relaxa que a máquina chega. E com o desafio de fazer algo absolutamente desconhecido até então, que era benefício de poucas pessoas, porque o tratamento de depilação a laser até então, só pessoas com muito dinheiro, que tinham acesso a clínicas dermatológicas de alto padrão, tinham esse benefício. E o nosso grande desafio era democratizar um tratamento tão fantástico que é a depilação a laser para mais e mais pessoas. Então, a grande barreira naquele momento era fazer a depilação se fazer conhecida para o público. Então, na verdade, transferir uma metodologia absolutamente arcaica e inadequada sobre todos os aspectos, que é a cera, que a grande parte das mulheres se utilizam dessa forma de se depilar, para que passassem a usar uma metodologia moderna, sob aspecto ambiental mais adequada. Esse era o nosso desafio. Então, uma jornada aí longa de construção, de conhecimento do serviço e do conhecimento da marca. Acho que no tema de conhecer a marca, conhecer o serviço, acho que tem uma passagem bacana que você já me contou uma vez, que lá no início não era incomum chegar alguma mãe com uma criança e achando que era o espaço lazer, né? E eventualmente... Então, a gente estava no shopping, a ideia do shopping foi porque a gente não tinha grandes recursos para investimento em marketing, então a ideia era aproveitar do fluxo natural de um shopping. E as pessoas, como você bem mencionou, faziam uma leitura um pouco incorreta da marca, espaço lazer, e entravam na loja que a gente tinha ali e perguntavam, bom, aqui eu posso deixar meu filho enquanto eu vou fazer compra? Não é bem isso. Mas a gente aproveitava a deixa, tá? Falava, não é bem isso, mas se você quiser eu vou te explicar o que é isso aqui. E aí aproveitava o gancho para mostrar o que era o serviço. Muito bacana. A gente já volta para Espaço Laser, até para contar um pouco, né, como é que foi essa jornada aí desde 2004, mas falando especificamente sobre o setor, né, sobre o mercado. É um mercado muito relevante, são mais de 36 bilhões, talvez esse número hoje já seja até um pouco maior, né, isso aqui é uma estimativa. Acho que, para quem não estiver familiarizado, é maior que o setor de maquiagem, é maior que o setor de skincare, então é um setor muito relevante em beleza, né, e muito pouco penetrado, né? Sem dúvida. 5% de penetração versus outros países que chegam a ter mais de 50%, né? Então, assim, Paulo, poxa, tem aqui componentes que são super relevantes, alto crescimento,
a gente já falou de tamanho de mercado e vocês lideram esse setor. Vocês são a maior companhia de depilação a laser e estão aí capitaneando essa democratização da depilação a laser. Conta um pouco mais sobre a sua visão aqui de setor, sobre a oportunidade aqui que vocês têm abraçado aí com muito sucesso. É exatamente isso, Dota. Na verdade, a gente vê com enorme oportunidade um mercado ainda a ser desbravado, porque na grande maioria das pessoas ainda existe quando se fala em depilação a laser, existe 3 dúvidas que vêm muito forte pelo desconhecimento do que vem em seu tratamento. A primeira dúvida comum a todos: dói ou não dói? A segunda dúvida é eficiente efetivamente do jeito que vocês estão falando ou não vai funcionar? E a terceira, por óbvio, isso é muito caro ou eu tenho condição de pagar? Então, essas são as 3 questões que ainda existem. Existe ainda então, um trabalho gigantesco comparado a outros mercados, como o europeu, o próprio norte-americano, muito à nossa frente. A diferença é mais renda e conhecimento? Praticamente, mais forte, desconhecimento junto com o desconhecimento, custo do serviço, que a gente mostra de forma muito clara que, se você colocar inclusive na linha do tempo, porque a partir do momento que você recebe o tratamento das 10 sessões, você vai deixar de depilar normalmente, como se faz com a cera que é feita a cada 20 dias. Se você colocar na ponta do lápis ali o que você vai gastar ao longo da sua vida, você vai descobrir que vai gastar no mínimo 10%, só 10% do que gastaria ao longo da vida com a cera. E a cera tem outros aspectos também muito ruins, né? Sobre o aspecto de dor, a questão ambiental, a cera jogada ao meio ambiente cerca de 400 anos para se deteriorar. Então tem um monte de coisa muito ruim, mas as pessoas ainda não conhecem. E ainda tem o público masculino, que a gente ainda está na fase inicial dessa trajetória, porque quando a gente fala em depilação a laser para o público masculino, a primeira reação, depilação, o homem só se esquece que todo dia ele faz barba e ele está, na verdade, fazendo a depilação. Remoção de pelos no público masculino é uma realidade. Hoje, 10% do nosso público já são homens, que já entenderam os benefícios. Inclusive, eu costumo brincar. O homem, a partir dos 30, normalmente ele põe a mão aqui na orelha e começa a sentir uns pelinhos indesejáveis. Não tem jeito, melhor de ficar fazendo isso com a pinça, com a cera, se incomodando com isso, faz com laser que resolve. Ou o pelo que começa a nascer no nariz, não tem jeito, hormonal, tá? Ninguém vai escapar disso, todo mundo vai ter esse tema. E é lógico, a partir desse momento que você percebe o benefício, você faz a faixa de barba como eu fiz, que tinha foliculite, que já não tenho mais. E o jovem, naturalmente, jogador de futebol, surfista, não é pelo o peito liso naturalmente, ele depila. Pode chamar isso de outra forma, remove pelos, mas ele não tem isso de forma natural. Então, a depilação a laser vem como solução para o público feminino e para o masculino também. Legal. Falando um pouco de espaço laser hoje, né, sobre a companhia, a gente já falou aqui da posição de liderança com um gap muito grande para qualquer outro player. São mais de 750 lojas no Brasil, acho que muita gente talvez não saiba, mas já mais de 40 lojas fora do Brasil, então já tem aqui uma avenida aqui de crescimento, de internacionalização também, que é super relevante. E eu gosto de dizer assim, é uma companhia que passou por diversas passagens, que passou por diversos milestones, então desde o empreendedorismo inicial, atração de sócios de peso, Semenzato, que é craque em franquia, a Xuxa, que é uma pessoa de mídia super conhecida, acho que é bacana talvez você trazer um pouco também, e Caterton, que é um fundo de private equity, enfim, de primeiríssima linha, dispensa também qualquer comentário, passou pelo IPO, fez M&As, né? Conta um pouco dessa jornada, conta um pouco pra gente, talvez o que você gostaria de destacar. Uma jornada já longa, com muita história, mas... Na verdade, a Espaço Laser é o case de estudo de uma faculdade que passou por todas as etapas e modelos ensinados na universidade. Na verdade, é mais ou menos isso. Então, a história dos 3 malucos no começo, empreendendo e carregando uma máquina diariamente de 120 quilos. Depois, uma fase um pouco mais madura, entendendo a necessidade de crescimento e com o desafio colocado de como crescer sem estrutura e sem muito capital. E aí, se aliando com o Semenzato, isso é o ano de 2015, quando a gente lança efetivamente nossa rede de franquia, e o objetivo, claro, ali era uma expansão rápida sobre o território, antes que alguém fizesse antes da gente. Junto com a Xuxa, que era a pessoa que teria, a partir dali, a nossa cara nas lojas, né? Então, a nossa embaixadora, a querida Xuxa, que até ali
era uma relação profissional e que hoje se tornou uma grande amiga, com quem eu tenho um grande carinho, uma relação incrível que contribui muito com a empresa. Ela se preocupa e pensa na forma de comunicar a companhia, isso é bacana. E depois, mais à frente, o ano de 2000, final de 2016, onde a gente aceita a participação de um fundo, um private equity, L Capital, um fundo conhecidíssimo no varejo, com muita história, que trouxe, além do capital, toda a visão de governança, estrutura de crescimento mais organizada, inclusive repensando o modelo. Olha, vamos então fazer agora um crescimento mais em lojas próprias, capturando mais valor. Inclusive, com a entrada deles, a gente muda um pouco, inclusive, a estratégia de crescimento da companhia. Imagino também que a capitalização proporcionou vocês poderem trabalhar com mais lojas próprias, sim, né? Sem sombra de dúvidas. Isso também é algo importante que nos ajudou a gente estruturar, pensar e fazer em fase do capital aplicado na companhia. E depois, ali no ano de 2020, e é incrível pensar isso, logo após a primeira onda da pandemia, de lockdowns, de lojas fechadas, com o desafio de um negócio que depende de lojas abertas para fazer a entrega do que vende, eu não tenho condição de entregar, até sob o aspecto regulatório, o serviço na casa de ninguém, tem uma vedação importante sobre o aspecto regulatório nesse tema, eu só entrego o serviço com a minha loja, no meu ambiente. E mesmo com esse desafio, a gente conseguiu manter a empresa com atividade, é bem verdade, com esforço pessoal gigantesco, me recordo bem, trabalhando 18, 19 horas por dia, de forma intensa, falando com a companhia em toda, primeiro para manter o time todo unido, para que não houvesse a deterioração da relação das pessoas dentro da empresa, porque a gente não tinha visão do que seria o futuro. Aliás, hoje a gente olha com até achando que a gente estava louco, mas a verdade é que naquele momento muitas pessoas tinham convencido que tinha acabado o mundo, e a gente desde o início acreditou, não, vai ser um momento desafiador, mas a gente vai superar e a gente vai retomar a vida. Na história da humanidade já tivemos grandes desafios, a gente vai superar esse também. E mantivemos a empresa ativa, e com todo esse cenário, 2020 a gente pensa em fazer um IPO. Um IPO que não fazia plano nosso no curto prazo, a gente não era essa nossa visão naquele momento, mas entendendo que a oportunidade que existia de grande quantidade de capitais buscando bons ativos, o entendimento foi que seria o momento adequado para fazer esse passo importante na história de toda a companhia. É um momento atípico, mas com muita liquidez no mercado, né? Oportunidade. Então, uma oportunidade que vocês não deixaram passar, certamente. Falando um pouco aqui sobre futuro da companhia, Paulo, a gente tem um cenário macroeconômico complexo, a inflação alta, persistente, uma taxa de juros já próximo de 14%, um cenário bem diferente talvez ali do período do IPO. Vocês contrataram um CEO de mercado, mais um passo super importante em governança corporativa. Então conta pra gente um pouco estratégia, conta um pouco sobre futuro da companhia, onde você visualiza aqui a Espaço Laser nos próximos 5, 10 anos. Ok, Dota, aí com todos os limites que são impostos, a partir do momento que você tem uma companhia pública, você sabe que eu tenho alguns limites, senão você vier me ver no Paulo Moraes, você está falando demais, não fala muito. E, inclusive na nova etapa, onde não sou mais o CEO, sou agora o ex-CEO, agora conselheiro. Coordenador do comitê de pessoas, que existe uma preocupação muito grande de manutenção de cultura e ambiente de pessoas nessa companhia, porque é um varejo de serviço de muitas pessoas, que atende pessoas, então é um tema importante. Mas sim, um passo adiante, pensando em mais governança, trouxemos, depois da minha decisão pessoal, lá em dezembro de 2021, Paulo Camargo, que tem uma história incrível, uma trajetória incrível de condução de varejo. Então, a gente está muito confiante que o Paulo fará uma trajetória também importante dentro do Espaço Laser. Na visão, lógico, olhando o setor, como você bem mencionou, um setor muito resiliente, mesmo no momento de dificuldade, de crise. O momento é desafiador, isso é verdade. O momento macro e custo de capital hoje é um desafio. A diminuição da capacidade de compra na ponta das pessoas também é uma realidade, porque existe a corrosão da sua capacidade de compra com a inflação. Então, esse é um tema que a gente espera que nos próximos tempos, 1 ou 2 anos à frente, seja resolvido. É importante, porque a massa salarial foi corroída e o varejo, de forma geral, sente isso de forma muito imediata. Mas acreditando muito no modelo de negócio, inclusive em oportunidades que a gente possa pensar, não só dentro da depilação a laser, no setor de estética, inclusive em produtos. Existe aí grandes avenidas de oportunidade e de crescimento que a gente entende que será o caminho a ser trilhado pela companhia.
num grau maior de maturidade, com mais governança, com um conselho mais ativo. Inclusive trouxemos mais um conselheiro novo, Fábio Pinheiro, que vem de forma mais, uma história de participação em companhia de capital aberto. Então, momento desafiador, mas com a empresa mais madura e mais preparada para pensar o futuro. Muito bacana. Eu acho que para a gente falar um pouco aqui sobre linkado aqui um pouco ao futuro da companhia, onde você vê com mais bons olhos aqui essa avenida de crescimento? É melhorar a tecnologia? É eventualmente o público masculino, que ainda é ainda mais inexplorado, né? Já no mercado que é bastante inexplorado? É focar e acelerar ainda mais a internacionalização ou eventualmente entrar em outras categorias dentro do mercado de estética? Então, eu acho que num momento como esse a gente tem ponto focal, melhoria de eficiência da própria operação. Lembra lá que você falou bem, são a rede, apenas no Brasil, 750 lojas, das quais quase 600 são operações de lojas próprias. Então, a gente tem aí um trabalho importante de ganho de eficiência dessa rede própria, que traz muito resultado para a companhia. Mas não deixando de olhar oportunidades como a gente já tem posição. A gente está posicionado no internacional, Argentina, Colômbia, Chile, recentemente o Paraguai. Olhando como oportunidade nesse modelo internacional a master franquia, porque isso ajuda no modelo de você expandir sem tanto esforço de capital no processo de expansão. Isso pode ser uma oportunidade. E o mercado masculino que, como eu disse para você, nós estamos no início da trajetória do desenvolvimento, o homem começa a entender agora os benefícios do tratamento. Bacana. Paulo, acho que para a gente encerrar, seria muito... Você tem a história de empreendedorismo longa aqui, passou aí por diversos agro, direito, restaurante, depilação a laser. Contabilidade. Então, contabilidade, esqueci de contabilidade. A história é muito rica, muito multitask, setores. Acho que seria bacana se pudesse passar uma mensagem para empreendedores, para pessoas que estão numa empresa, não mais no início, mas talvez também enfrentando aqui esse momento adverso, né? Todos estamos aqui. Acho que um pouco a mensagem aqui que Sim. você passaria aqui. Na verdade, quando assim, a gente fala da história pessoal, eu não falo para simplesmente contar minha história. Na verdade, eu tento dividir um pouco minha história para dizer para as pessoas que dá para fazer. A essência de todo empreendedor é sonhador, né? Ele sonha que ele pode fazer, mas eu costumo dizer que precisa sonhar pouco e transpirar muito. E a essência de quem empreende é muita transpiração, esperança todo dia que vai fazer a coisa certa. Mas com racionalidade também. É importante também que você tenha racionalidade, porque às vezes você está batendo em lugar errado. Então, eu digo que no dia a dia dos negócios, olhe com atenção seus indicadores e se você, ao fazer movimentos de melhoria, se esses indicadores efetivamente mudam. Porque se você insistir e os indicadores não mudam, você talvez esteja indo no caminho errado. Mas, sim, aqui é uma mensagem de esperança, acreditando que a gente vai viver momentos melhores. Esse momento de custo de capital tão elevado, a gente acredita fortemente que uma trajetória rápida de redução, porque isso é importante para o investimento do país, geração de empregos, mas sempre de forma positiva, pensando que a gente vai fazer cada vez mais e crescer. Então, o sonho não pode acabar. É tão verdade que o Paulo Moraes sai do dia a dia executivo da companhia, mas já estou pensando em outros negócios. Então, estou com o radar atento, estou olhando algumas oportunidades. Minha vontade aqui, Dota, de forma muito transparente, é ajudar alguma empresa que ainda está em um desafio de entender como crescer. Estou olhando isso como oportunidade e, quem sabe, a próxima vez que eu vier aqui para falar com você, eu vou te falar de outro projeto. Muito bacana. Cuidado que, assim, tenho certeza que você vai começar a receber aqui muito mensagem direct lá nas redes sociais. Estou aberto para isso. Empresas aqui precisando de ajuda não faltam. Paulo, parabéns pela história. História realmente muito inspiradora, muito bacana. Parabéns aí por tudo que você construiu até agora, né? E porque eu tenho certeza que você vai continuar aí construindo. Queria agradecer muito aí sua presença e participar aqui do nosso canal. Eu que agradeço, doutor, o convite. Sempre à disposição para falar. Para mim é sempre uma alegria poder dividir e falar um pouquinho do que fizemos, do que a gente pensa. Eu acho que aí começa a entrar no momento da vida, agora um pouco mais... Um jovenzinho, um pouco mais velho, ainda sou jovem, mas com condição hoje de dividir um pouco o conhecimento para as gerações que estão vindo aí. Muito legal. Obrigado a todos pela audiência. Se inscrevam em nosso
canal do YouTube do Bradesco BBI. Até mais, pessoal. Até mais.